intervalos de números reais. Exemplos. Quais os números naturais maiores que 5 e menores que 12? Portanto, vocês têm que ter uma atenção. O x tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Portanto, x só pode ser um número natural. E, por outro lado, maior que 5 e menor que 12. Portanto, eu escrevo a condição x maior que 5 e x menor que 12. Ou, também posso escrever, como está em baixo, x menor que 5 menor que x e, por sua vez, menor que 12. Reparem que se começarmos sempre a ler pelo x, é precisamente as condições que estão em cima. X maior que 5 e x menor que 12. Portanto, é indiferente escrever como está em cima ou como está em baixo. Isto vocês têm que saber. Tá? Portanto, estamos perante uma conjunção de duas condições. Muito bem. Então, em compreensão e em extensão, os conjuntos são... Os conjuntos não, o conjunto, porque é o mesmo, não é? X pertence a n, tal que x é maior que 5 e x é menor que 12. Portanto, os números que eu quero naturais são o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Outro exemplo. Quais os números inteiros maiores ou iguais a 2, a menos 2 e menores ou iguais a 2? Então, em compreensão, estes dois casos, escrevo desta forma, portanto, x pertence a z, o x só pode ser um número inteiro, tal que x é maior ou igual a menos 2 e x é menor ou igual a 2. Portanto, em extensão, os números, o conjunto pretendido é o menos 2, o conjunto constituído pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. No entanto, surgem dificuldades quando se pretende escrever em extensão um determinado subconjunto, se pensarmos não em subconjuntos de n ou z, mas em subconjuntos de R ou também de Q. E porquê? Ora, muito bem. De facto, existem infinitos números reais entre 0 e 1. Por exemplo, 0,1, 0,014444, por aí fora, 0. E vocês leem o resto, está bem? Neste caso, não nos é possível enumerar todos os elementos deste conjunto em extensão. Foi então necessário encontrar uma outra forma de representar este conjunto de números reais. Surgiram então os intervalos dos números reais. Ora, muito bem, tem aqui os conjuntuais escrito em compreensão e depois não em extensão, mas na forma de um intervalo. E qual é a diferença? Reparem, eu escrevendo assim na forma do intervalo, estou a considerar todos os números compreendidos entre 0 e 1, excluindo o 0 e o 1, porque neste caso não me interessa, porque eu leio, só quero os números reais maiores que 0, portanto o 0 não entra, e menores que 1, portanto o 1 também não entra, portanto o intervalo é aberto. Geometricamente, na reta real, tanto 0 e 1 e bola aberta no 0 nos extremos, certo? Porque intervalo aberto corresponde a bola aberta, percebem? Porque o 0 e o 1 não entra, como não entra, as bolas são abertas. Estamos perante intervalos limitados. E porquê limitados? Porque tanto o extremo inferior como o extremo superior são números reais. Mais tarde vamos estudar os intervalos ilimitados. Ora, o que eu coloquei ali a laranja é um conjunto constituído apenas por dois elementos. Portanto, qual é a diferença deste conjunto que está aqui a laranja e deste aqui? Este é um conjunto infinito, enquanto que este é um conjunto finito, constituído apenas por dois elementos. A este conjunto pertencem apenas o 0 e o 1, enquanto que neste conjunto aqui é um conjunto constituído por uma infinidade de números de elementos, está bem? As bolinhas abertas indicam que o 0 e o 1 não pertencem ao intervalo. O exercício escreve a extensão os conjuntos seguintes. Ora bem, nós temos aqui uma ratoeira, porque somente consigo escrever em extensão o conjunto E. O F e o G não consigo escrever. Porquê? Porque o X pertence a R. Portanto, tem que ter atenção a isso. Aqui está a resolução, se vocês quiserem ver. Como se pode ver pelo exemplo representado anteriormente, 0 e 1, na representação de um conjunto sob a forma de intervalo, utilizamos parênteses retos. Neste intervalo dizemos que 0 e 1 são os extremos do intervalo. Portanto, temos o extremo ou limite inferior ou o extremo ou limite superior. Outra coisa importante, reparem que aqui vai aparecer uma cruz, porque o número que se situa mais à esquerda tem que ser sempre inferior ao que está à direita. Portanto, o limite inferior tem que ser sempre inferior, um número mais pequeno do que o limite superior. Ora, aqui vários exemplos. Portanto, na forma de intervalo vai ser de menos 5 a menos 3, fechado, intervalo fechado, intervalo fechado.
Porquê? Vamos lá pensar, eu quero todos os números reais superiores ou iguais a menos 5, portanto, ou iguais, menos 5 entra, assim como inferiores ou iguais a menos 3, portanto, o menos 3 também entra, tá? Ok, então vai corresponder a intervalo fechado, bola fechada. No fundo é, quando aqui aparece nas desigualdades aparece o sinal igual, os intervalos são fechados e as bolas são fechadas. Se não aparecer o sinal igual, os intervalos são abertos e as bolas são abertas. Continuando, mais um exemplo, portanto, aqui vai ser o quê? Intervalo fechado menos 1, vírgula a 1,5, intervalo aberto. Portanto, bola fechada, bola aberta. É fundamental ter atenção aos extremos de um determinado intervalo, pensar sempre se pertence ou não a um determinado conjunto, será aberto ou fechado, se não fazem asneira. Portanto, neste caso vai ser o quê? Intervalo fechado menos 3, 10, portanto, vírgula, o extremo superior será 10, intervalo aberto. O extremo inferior, menos 3, pertence ao conjunto, logo intervalo fechado. O extremo superior não pertence ao conjunto, logo intervalo aberto. Como veem, é muito fácil. Neste caso, qual o intervalo de números reais que corresponde à seguinte representação geométrica? Ora, muito bem, será intervalo aberto de menos raiz quadrada de 2 a raiz quadrada de 2, intervalo fechado. Portanto, lê sempre da esquerda para a direita. Portanto, sempre da esquerda para a direita. Está escrito em compreensão e aqui na forma de intervalo de números reais. Todos os exemplos que acabamos de ver dizem-se intervalos limitados, já que os seus extremos são sempre números reais. Intervalos limitados, pus aqui uma tabela com com todos os casos que podem aparecer. Portanto, nós temos que saber tudo isto que está aqui. Ora, o conjunto, escrevê-lo na forma em compreensão, somente através de uma condição, representar na reta real, geometricamente, e na forma de intervalo. Portanto, aqui estão coloquei todos os casos que vos podem surgir. Portanto, estão todos. Tanto faz, eu fui ensinada assim, os meus professores ensinaram-me a colocar as bolas aqui em cima, portanto eu faço, mas é indiferente colocar aqui em cima ou colocar na reta real, em baixo. Ok, e terminou.